Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos concede de estar aqui no Abala Valinhos, no 13º Abala Valinhos, e pela primeira vez no estado de São Paulo. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, lá da Assembleia de Deus em Feira de Santana, Bahia, pastor José Santana Cruz, e meu pastor de campo, pastor José Menezes. Estamos aqui na companhia do pastor Fernando e da pastora Merijane e da minha esposa e do meu filho Azaf. Ano passado Deus não permitiu eu estar aqui, mas esse ano Deus permitiu. Foi um empecilho, foi o agir de Deus. Minha esposa estava prestes a dar filho, próximo a eu pegar o voo para vir para cá. E agora estamos eu, ela e o nosso filho Azaf. Amém, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Rogério e do apóstolo e da sua esposa, da bispa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, verso 11. Verso 11, só o verso 11. Glória a Deus. Quero compartilhar alguns segredos desse texto. Todos acharam? E levando o barco para a terra, deixaram tudo e Meus irmãos, podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai falar a seguinte história: que Jesus vem peregrinando pelo lago, à beira do lago de Genezaré. E o texto nos afirma e nos diz que vem uma grande multidão. Multidão essa que seguia Jesus. E Jesus indo em busca dos discípulos. A primeira coisa é que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos. E percebe-se que atrás de Jesus tinha uma grande multidão. O que Jesus está querendo não é a multidão, mas Jesus está querendo discípulos. Ele está à procura de discípulos. Jesus ele está peregrinando ao mar ou lago de Genezaré, procurando os seus discípulos, porque tem uma grande multidão. Mas detalhe é que o texto vai me afirmar que, chegando pela manhã bem cedo, havendo 2 barcos à beira do lago de Genezaré, o texto vai afirmar que Jesus ele sobe em um dos barcos. Primeira coisa que eu vou aprender e ensinar é que Jesus, para subir no meu barco, eu tenho que descer. Para Jesus subir no meu barco, eu tenho que descer. Para Jesus subir no meu barco, eu tenho que descer. O mesmo caminho de subida de Jesus é o mesmo caminho de descida para mim e para você. Sabe o que ele quer de mim e de você? Que eu e você desça, mas desce por quê? Porque ele quer subir. Agora percebe-se, irmãos, que a multidão vem atrás de Jesus para quê? Sedento para ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Detalhe é que a multidão está caminhando ou seguindo a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Mas o texto vai me dizer que Jesus está caminhando, olhando, e quem sabe alguém está dizendo, meu pastor Rogério dizendo: olha, o lugar é impropício para o ensino, mas deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui para a tua vida. Deus vai se apropriar dos lugares que eu e você imagina que é para ensinar, só para ensinar a mim e a você, mesmo aonde eu e você pensa que não é lugar de aprender. Jesus vai te ensinar. Jesus vai te ensinar. Jesus vai te ensinar. E percebe-se que para Jesus se ensinar, ele vai olhar e vai ver 2 barcos. E nenhum dos barcos ele sobe, que é o de Simão Pedro. E o texto me afirma e diz que
Jesus sobe no barco de Simão Pedro, e os pescadores, havendo descido, estão lavando as redes. Detalhe irmãos, que lavar as redes não quer dizer que passou a noite sem pescar nada, ou também passou a noite e pescou muito, não. Isso é exercício do pescador. Todas as vezes que ele sai para o mar, quando ele volta, ele tem que lavar a rede. Ele não pode deixar a rede suja. Por quê? Porque quando ele for usar novamente, a rede vai estar suja. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Todas as vezes que você sair para o mar para pescar, quando voltar, lave as redes. Porque tem gente que lança a rede, e quando lança não lava a rede. Ou seja, lavar quer dizer purificar. Tem muita gente que prega, que canta, mas está no pecado, está no adultério, está na prostituição, e ele está dizendo: lava a roupa, lava a roupa, lava a rede, lava a rede. Agora escuta, irmãos. Jesus passa e sobe para o barco. Detalhe é que Jesus não chama Pedro para subir junto com ele. Ao logo que ele sobe, Pedro sobe atrás. Sabe por quê, irmãos? Seguir Jesus até a multidão segue, mas andar com ele só discípulo. Seguir a Jesus, a multidão até segue, mas andar com ele só discípulo. Só discípulo anda com ele. Percebe-se que quando ele sobe, ele disse: afasta-te ou ausenta-te um pouco da terra. Por quê? Porque quem anda com ele só quer as coisas da terra, mas os discípulos não. Os discípulos querem as coisas do céu. Os discípulos querem as coisas do céu. Tem muita gente que está sendo ensinada a só seguir a ele, mas nessa noite ele não só quer que você siga, ele quer que você ande com ele. O segredo é andar com ele. Não só segue, porque só quem segue só vai ver os milagres, mas quem anda desfruta das maravilhas, dos prodígios. Ele está dizendo: não venha só querer andar ou seguir comigo, mas venha querer andar com ele. Agora escuta, irmãos, escuta. Jesus, ele se apropria do lugar impróprio para o ensino. Às vezes Jesus vai te levar em lugares que você pensa que não é lugar para você praticar o exercício do ensino, mas é nesse lugar que ele quer se revelar, não só para através da tua vida, mas quem está na beira do lago está precisando. Quem está na beira do lago está precisando do ensino. Tá precisando. Agora detalhe irmãos, que e o texto dizia: a multidão o aperta. E a multidão o aperta. Percebe-se que a multidão vai apertar a Jesus. Só que no lugar de aperto não tem como eu e você ensinar. Porque se eu e você estiver em um lugar apertado, eu e você vai ficar fora do padrão para o ensino. Mas Jesus, ele procura e vê o barco. E quando ele vê o barco, ele sobe. E quando ele sobe, o texto me diz: e sentando Jesus, começa a ensinar a multidão. Começa a ensinar a multidão. Oh glória, eu estou sentindo a presença do grandão que está passeando pelo lago de Genezaré, à procura dos seus discípulos. Porque para a multidão ele tem ensino, mas para os discípulos ele tem experiência. Para a multidão ele ensina, mas para os discípulos ele tem experiências. Aí ele diz: Pedro, ou Simão Pedro, ausenta-te ou afasta-te.
Tem muita gente que quer andar com Ele, mas quer andar ligado na terra. E eu e você andando ligado na terra, não tem como eu e você receber os milagres ou os segredos que Ele tem para mim e para você. Eu e você pode até viver na terra, mas tem que andar conectado com os céus. Os céus estão à procura daqueles que Ele pode contar e revelar os seus segredos. Agora escuta, irmãos. O detalhe é que Jesus sobe e os discípulos ou os pescadores tinham descido. Porque tem gente que trabalhou a noite ou viveu a noite de frustração, porque viveu a noite de frustração, o que fazia bem não faz mais. O que praticava bem não faz mais. Se dirigia bem porque viveu a frustração da noite passada, já não dirige bem. Se exercia a liderança bem porque viveu a noite anterior da frustração, disse: olha, aqui não, aqui é do meu. Não, não. Mesmo você vivendo a noite de frustração, me entrega o melhor. Por quê? Porque Ele só gosta do melhor. Cadê o povo que vem entregar o melhor a Ele? Cadê? Agora escuta, irmãos. Os discípulos ouvem Jesus ensinando a multidão. Ou Pedro, e quem está com Pedro no barco. Jesus está ensinando a multidão. Agora percebe-se que o barco é de Pedro. E quando o barco de Pedro é de Pedro, Pedro acha que porque ele subiu, ele tem que exercer logo na vida dele. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é porque o teu barco é teu que eu subi, que eu tenho que operar logo na tua vida. Não, não, não. A multidão está na beira do lago. Primeiro Ele vai trabalhar na vida da multidão, para depois trabalhar na vida de Pedro. Primeiro Ele está trabalhando lá embaixo, para depois trabalhar aqui em cima. Primeiro Ele trabalha lá, depois Ele trabalha cá. Irmãos, Jesus fala à multidão. A multidão ouve Jesus bem. Pedro também ouve a Jesus. Mas não é porque eu vivi a noite de frustração que eu tenho que pedir para Ele operar logo um milagre na minha vida. Porque assim, tem pessoas que acham que porque Ele subiu no meu e no teu barco, Ele tem que operar logo na minha e na tua vida. Não. Primeiro Ele trata com a multidão. Primeiro Ele opera na vida da multidão. Depois Ele fala: Pedro, agora Pedro, entra-te a mar alto. Entra-te a mar alto. Em detalhe, irmão, sabe o que é? Ele está dizendo: Pedro, aonde você foi quebrado, aonde você foi frustrado, aonde você sofreu, é lá que eu vou te levantar, Pedro. É lá que eu vou te levantar, Pedro. Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença do grandão. Oh rabaia, né canchoremaia saio. Escuta, irmãos. Jesus disse: entra-te a mar alto. Pedro entra. Mas você percebe que o texto não diz aonde parou o barco. Jesus disse: entra. Entra, Pedro. Pedro entra. Porque na minha e na sua mente só tem lugar que eu e você vai lançar a rede e vai pescar só naquele lugar. Mas na ótica de Jesus, não. Aonde Ele está contigo, aonde você lançar a rede, você vai pescar. Você vai pescar. Agora escuta, irmãos. Quando chega ao local, Jesus olha para Pedro e para todos que estão com Pedro dentro do barco e disse: lançai as vossas redes. Lançai as vossas. Pedro olha para Jesus e diz: havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos. Escuta, irmão,
A ordem de Jesus é lançar. Jesus não quer ver as tuas dores, porque das tuas dores ele já tem um remédio. A ordem para você é lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. Jesus está dizendo para alguém aqui: em vez de você estar perdendo tempo a mostrando a dores, faz o que eu te obedeço, o que eu te mando. Faz o que eu te mando. A ordem dele é lançar. Sabe por quê? Talvez eu e você ainda não pegou, não pescou, porque você está mostrando as dores enquanto ele está dizendo lança. O lançar aqui é dizendo: as tuas dores eu tenho um remédio. Lança que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Lança. Aí Pedro olha para ele e disse: Senhor, trabalhamos a noite toda, o mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre o lançar a rede vai ficar abaixo, porque a palavra que está sendo falada tem um peso de fazer a rede descer. Agora escuta, irmãos. Pedro olha e disse: trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para alguns que estão aqui? Nem todos que estão comigo no mesmo barco vai ouvir até a mesma palavra, pastor Rogério, mas não vai ter a coragem de lançar a rede. Vai estar no mesmo barco, mas não vai ter a coragem de Pedro. Lança a rede, Pedro. A palavra de ordem foi dada: lança as vossas redes. Mas percebe, só Pedro lança a rede. Só Pedro lança a rede. E quando Pedro lança a rede, o texto vai me dizer: e pescou ou colheu uma grande quantidade de peixes. Agora escuta, irmãos. Quando eu e você lê esse texto, versículo 6, e fazeram assim, colher uma grande quantidade de peixe, aparentemente está errado, mas só que a palavra ela é inerrante, ela não contém erro. Espera aí, vamos pensar. Ora, pescador vive da colheita? Como é isso? Quem vive da colheita é agricultor. Para eu colher eu tenho que semear, e para eu semear eu vou ter que lançar. Você não está entendendo, você está perguntando aonde Pedro semeou. Pedro semeou no barco, no tempo de Pedro, na pessoa de Pedro. E quando eu semeia, acolhe aquilo que ninguém colheu. Está preparado para semear e colher aquilo que ninguém colheu. Escuta, só vai colher uma grande colheita quem semeia. Não tem como eu não semear e colher. Agora escuta isso aqui. Quando eu semeio o amor, eu colho o amor. Quando eu semeio justiça, eu colho justiça. Glória. Se eu semear aquilo que eu semear, eu vou colher. Aí o texto me diz: e colher uma grande quantidade de peixe, que quase lhe rompias a rede. Quase rompia a rede. Há quem diga que a rede não se rompeu porque tinha duas malhas. Porque a linha de duas malhas ela é mais grossa. Ou pega uma malha, tem malha 7, malha 5, malha 10. Aí ele disse: não, se botar duas malhas, pode até ser pesado, mas não rompe.
A tua rede não rompeu, não foi por causa da malha. A tua rede não rompeu, foi por causa da presença. A presença não deixou a rede se romper. A presença não deixa a rede se romper. E a palavra faz o que? Segura o peso. A presença não deixa afundar o profeta, mas a palavra não deixa, ou melhor dizendo, a presença não deixa se romper, mas a palavra não deixa afundar. Sabe por que a rede da tua vida não afundou? Não foi pelo peso dos peixes, não foi por causa da palavra. É a palavra, a palavra, é a palavra, é a palavra. Só quem acredita na palavra. Glória. E quando eu obedeço a palavra, eu vou viver aquilo que ninguém nunca viveu. Ele está dizendo lança, mas tem muita gente que não lança. Mas porque eu lanço, eu vou viver. Quer viver os milagres de Deus e as maravilhas? Obedece a palavra dele. A palavra de ordem para mim e para você: lança a rede. Lança. Agora escuta. E quando eu lanço, eu colho. Só que detalhe, irmãos: colher uma grande quantidade de peixe, algumas vezes eu já fui pescar de tarrafa. E quando lançava a tarrafa que via muito peixe, fica muito pesado. E se está pesado demais, tem gente que diz: não, eu sozinho puxo. No reino de Deus aqui não. No reino de Deus é compartilhação. Se eu não aguento, tem alguém que aguenta. Se eu não aguento, tem alguém que aguenta. Mas tem muita gente por aí que não quer. Não, eu aguento puxar. Não, você não aguenta. É pesado demais para você. Sabe por que muito se perdeu? Porque puxou e não aguentou com peso. Pregava, não prega mais. Cantava, não canta mais. Porque, não é. Agora escuta, irmãos. Escuta. E a rede quase se rompia. Aí o versículo 7. E fazendo sinal aos companheiros. Fazendo sinal aos companheiros. Fazendo sinais aos companheiros. O autor, escritor, guiado pelo Espírito de Deus, doutor Lucas, vai dizer que Pedro chama os companheiros. Tem muita gente aí que quando está na prova, está colado comigo e contigo. Está colado, está rente, caminha comigo e contigo. Mas é só receber a bênção. É só receber as bênçãos de Deus. Sabe o que acontece? Some. Aí, sabe o que o escritor doutor Lucas está dizendo para mim e para você? Não queira compartilhar as bênçãos que Deus te deu com quem nunca viveu a noite de frustração contigo. Não queira viver, desfrutar das bênçãos que Deus está te entregando com quem nunca chorou contigo, com quem nunca passou a noite sem... Porque eu e você é propício a isso. Querer compartilhar das bênçãos que Deus entrega a mim e a você com quem nunca viveu. Por quê? Se ele é influente, eu quero me tornar andar no meio influente, eu vou compartilhar aquilo que Deus está me dando. Não, mas no cenário de Jesus é não. Se ele é influente, compartilha com quem não é. Se ele é influente, compartilha com quem não é.
Porque no momento de crise, as madrugadas que você liga, não pode. Alô, fala, eu tô aqui para chorar contigo. Eu tô. Ai, Jesus. Agora escuta, irmãos. Ele faz sinais. E o texto me diz: e fazendo sinais, o outro barco veio. E quando veio, o que acontece? E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Está entendendo o que Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Porque tem gente que lança a rede e diz: não, quem pescou foi eu, só vai no meu barco. Não, se não der de uma viagem, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 10. Mas antes que você diz que leve só em um barco, Jesus está dizendo: não, eu vi 2. Eu vi 2. Antes que você diga: não, só vai no meu, ele está dizendo: não, eu vi 2 na beira do lago. Eu vi 2. Não queira levar o que é para 2 em um só. Tem muita gente querendo levar a quantidade de peixe em um barco só, porque é para 2, mas quer levar em um só. Por causa do orgulho, por causa da soberba, dizendo: não, eu que pesquei, eu que lancei a rede. E ele está dizendo: não, aqui não tem soberba, aqui não tem maior, não, aqui todo mundo é nivelado, todo mundo é nivelado. Agora escuta, irmãos. E encheram ambos os barcos pela segunda vez. O texto expressa: e quase ia a pique. Há quem diga que o barco não foi a pique porque Pedro, João e Tiago era pescador. E quem é pescador maneja ou veleja bem. Traduzindo, tem gente que diz: não, a minha empresa não faliu porque eu administro bem. Eu recebi o canudo não porque eu sou inteligente. Enquanto ele está dizendo: não, você administra bem por causa da minha presença. A minha presença não deixou o teu barco afundar. A minha presença, ele está dizendo, não é porque você maneja bem, não é porque você administra bem, não é porque você tem um diploma, não, é por causa da presença. A presença dele não deixa que o teu barco vá a pique. Por quê? Porque se fosse por você, já tinha afundado por causa do peso. Mas a presença dele faz com que o barco fique leve. Escuta. Agora escuta isso aqui, irmãos. Pedro olha para Jesus e disse, e se espanta, ou melhor dizendo, Pedro vai olhar para Jesus e vai se espantar. Agora a pergunta que não quer calar: será que Pedro não já tinha pescado outras pescas com uma grande quantidade de peixe? Tinha. Mas sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Por causa da tua obediência, você vai viver coisas que você nunca. Por causa da tua obediência, você vai viver coisas, ou você vai desfrutar das coisas que você nunca viveu. Agora só o que eu pesco vai causar um espanto em mim. Até você vai se espantar do milagre, meu apóstolo, que Jesus vai fazer na tua vida. Isso causa um espanto em Pedro, que Pedro se assusta.
Pedro vai se assustar, porque diz, e por causa da pesca que foi feita. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite? O que eu já fiz lá atrás não vai ser comparado ao que eu vou fazer agora. Que vai te causar espanto, e não só causa espanto, não só em Pedro, mas até em quem está com Pedro, porque o texto diz: e todos se espantaram da pesca que tinha havia. Agora escuta, irmãos, e eu já caminho para o encerramento. Vai causar espanto em Pedro e nos companheiros. Pedro olha para Jesus e diz: ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Quer dizer que mesmo eu sendo um homem pecador, se ele se aproximar de mim, o meu pecado é capaz de contaminar ele? Não tem como o pecado que existe em mim contaminar ele. Sabe por quê? Porque ele é santo. Ele é santo. Santo. Ele é santo. Agora eu também não estou aqui fazendo apologia ao pecado, porque ele mesmo diz quem é santo e quem é sujo. Não é porque ele se aproxima de mim para querer me abençoar, porque ele está me abençoando, eu tenho que viver de qualquer maneira. E enquanto ele está me abençoando, eu tenho que me aproximar mais dele. E eu já encerro agora. Agora escuta. Aí Jesus olha e disse: Pedro, ô Simão, não temas, de agora em diante te farei pescadores de homens. A palavra de promessa foi lançada, porque Deus tem promessa na vida de todo mundo, mas tem gente que pensa que Deus lança a palavra de promessa, lançou hoje, amanhã ele já está cumprindo. Não. A promessa na vida de Pedro só vai se cumprir ele transformando em pescador de homem em Atos 2. A promessa foi lançada, mas espera o tempo da promessa se cumprir. Espera o tempo da promessa se cumprir na tua vida. Quem lembra do Atos 2? Estavam todos reunidos em um só lugar, e veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foram repartidas línguas como de fogo. Oh glória, oh aleluia. E falavam em outras línguas. Encerro agora dizendo: e falavam em outras línguas. O povo de Jerusalém que estava na porta corre para a porta da igreja, porque tinha 120 crentes esperando a promessa. Cadê a partícula dos 120? Aonde está? Aonde está? Aí Pedro toma a palavra, porque alguém disse: não, está embriagado. Ele disse: não, você lembra da promessa do profeta Joel? Nos últimos tempos, jovens terão visões, velhos sonharão, servos e servas derramarei do meu espírito. Derramarei do meu espírito. E quando ele derrama, o povo começa a falar em outra língua. E eu encerro agora. Versículo 11 foi aonde a gente leu. Sabe o que diz? E quando volta para a terra, deixam tudo e segue a ele. Porque tem muita gente que vem aqui só buscar a benção, mas quando Jesus vem com os discípulos em cima do barco, Jesus desce e o discípulo está dizendo: aonde ele vai eu também vou. Aonde ele vai eu também vou.
Aonde ele vai, eu também vou. Sabe por que se aproxima, Rogério? Sabe por que, irmãos? Os discípulos deixam tudo e seguem a ele? Porque os discípulos entendem que a bênção acaba, mas o dono da bênção não, até hoje. Até hoje tem muita gente que vem buscar a bênção, pensando que a bênção não acaba, mas a bênção acaba. Mas a presença dele permanece até hoje. E eu agradeço ao